Nos capítulos anteriores, nós vimos como o cristianismo chegou à Arábia e como ele se enraizou entre tribos árabes inteiras. Mas agora eu quero começar com uma pergunta mais incômoda e mais perigosa. O que acontece quando uma religião deixa de ser apenas fé e passa a definir quem você é, quem você protege, quem te obedece e quem você pode enfrentar? Em outras palavras, o que nunca muda quando fé vira identidade e identidade vira poder político? Guarde essa tensão desde já, porque ela é o eixo desse capítulo e nós voltaremos a ela no final. Na Arábia tardo-antiga, identidade não era algo abstrato ou individual. Ela era vivida coletivamente, quase como um destino compartilhado. Pertencer a uma tribo definia de maneira concreta e inescapável quem você era, quem te protegia, com quem você podia negociar, quem eram seus aliados e inimigos e qual era o seu lugar no mundo. Isso não era a teoria, era sobrevivência. Dentro dessa lógica, a religião fazia parte da identidade, não como prática privada de consciência, mas como marcador político de pertencimento. Por isso, quando uma tribo adotava o cristianismo, ela não estava apenas mudando de crença pessoal, ela estava reposicionando sua identidade no espaço político e social da região. E preste atenção aqui, porque essa virada é decisiva. O cristianismo oferecia algo que o paganismo tribal raramente oferecia. Ele não se limitava à tribo local. Ele conectava tribos árabes a um mundo muito mais amplo. Outras comunidades cristãs, reinos aliados, redes comerciais, sistemas jurídicos e morais reconhecíveis. Ser cristão não significava deixar de ser árabe. Significava pertencer a uma comunidade maior, sem dissolver a identidade tribal. Essa combinação foi particularmente atraente em regiões de fronteira e contato imperial, onde alianças e lealdades podiam significar proteção ou destruição. E guarde também esse ponto, porque ele é crucial quando falarmos de política e poder nos próximos capítulos. Quando a fé se torna identidade, ela inevitavelmente cria fronteiras. Ser cristão passou a marcar quem fazia parte do grupo, quem estava fora, com quem se podia casar, quem compartilhava códigos morais, quais alianças eram legítimas. Isso não era exclusividade do cristianismo. Era a lógica normal das sociedades tribais. Mas, no caso do cristianismo, essa identidade atravessava fronteiras tribais tradicionais. Ela criava novos critérios de pertencimento que conviviam com os antigos. Ou seja, você continuava sendo sua tribo, mas também fazia parte de algo maior, com implicações políticas reais. E isso muda lealdades, redes de proteção e equilíbrio de poder. Outro ponto central é que o cristianismo não se manifestava apenas em rituais religiosos. Ele estruturava calendários, normas de conduta, resolução de conflito, liderança moral, educação religiosa. Mesmo onde não havia igrejas monumentais, havia comunidades organizadas e coerentes. A fé era vivida no cotidiano, não apenas em momentos sagrados. E isso fortaleceu a identidade cristã tribal ao longo do tempo. E aqui está uma chave analítica. Essa identidade não era frágil, ela estava entranhada na vida social.
Em muitas comunidades árabes cristãs, liderança religiosa e liderança tribal dialogavam continuamente. Nem sempre eram a mesma pessoa, mas atuavam em conjunto. O clero local legitimava decisões, mediava conflitos, reforçava códigos morais. E o líder tribal protegia a comunidade e garantia alianças, assegurava a continuidade da fé. Essa interdependência dava estabilidade à identidade cristã tribal. Religião e política não estavam separados, estavam entrelaçados em uma mesma estrutura de poder. Ser cristão também tinha implicações políticas claras. Em contexto de disputa regional, a identidade cristã podia aproximar tribos de reinos cristãos, garantir apoio externo, diferenciar aliados de rivais. E isso explica por que algumas tribos mantiveram sua identidade cristã por gerações. Não era apenas convicção espiritual, era estrutura social e política funcional. E guarde isso, porque ele desmonta a ideia ingênua de que religião era apenas fé individual. Mas toda identidade construída dentro de uma estrutura específica carrega fragilidades internas. A identidade cristã tribal dependia de vários pilares ao mesmo tempo: continuidade da liderança, estabilidade regional, manutenção de alianças externas, aceitação dessa identidade no ambiente político. Quando esses pilares eram abalados, a identidade ficava exposta. Esse ponto é fundamental para entender o que acontece depois e você precisa mantê-lo em mente. A fé cristã havia se tornado identidade tribal em muitos contextos árabes, mas ela ainda dependia de equilíbrios delicados, mudanças políticas profundas, novas estruturas de poder e redefinição legais poderiam afetar diretamente essa identidade, mesmo sem mudar a crença religiosa em si. E é exatamente isso que veremos nos próximos capítulos, porque aqui está o coração do problema. Identidades não desapareceram apenas por mudança de fé, elas se transformam ou se quebram quando o mundo ao redor muda radicalmente. Voltamos então à pergunta do começo. O cristianismo não foi apenas uma crença adotada por árabes antigos. Ele se tornou identidade coletiva, social e política para tribos inteiras. E essa identidade foi real, visível e funcional por gerações. Mas nenhuma identidade sobrevive intacta quando o mundo ao redor muda radicalmente. E essa é a tensão entre fé, identidade e poder que vai nos guiar daqui para frente. No próximo capítulo, vamos observar um caso concreto dessa identidade em ação. Vamos analisar um reino árabe cristão que chegou a desempenhar papel central na geopolítica da região. E é ali que veremos na prática como fé, tribo e política se entrelaçaram. E por que isso importa para entender o que veio depois? Se você quer ver como essa identidade operava no mundo real, é nesse próximo capítulo que o quadro se torna ainda mais claro. Se você quer continuar a entender o Islã, o Oriente Médio e a Arábia de forma profunda, histórica e sem filtros, esse canal é para você. Se inscreve para acompanhar os próximos capítulos.